Excelência Kívia. Cadê você, Kívia? Eu gostaria de chamar os representantes do empreendedor. Antônio, vamos lá. E os representantes da empresa de consultoria que vão fazer as respostas aqui, por favor. Perfeito. Vamos lá, vamos lá. Aline, quem é que vai vir para cá, Aline, para fazer os esclarecimentos técnicos? Deixar a apresentação logo no ponto aqui para. Pode vir. Ele vai vir também para ajudar? Para cá, fique perto do computador. Bora, Antônio. Então vamos lá. Se eu for errando o nome de alguém, vocês me corrijam. Como é o nome? O senhor Barbalho, Escola Estadual Almiro de França Silva. Pergunta destinada a C. Existe ou existirá algum acordo de contrapartida da empresa com as comunidades próximas, como assistência social, melhoria da infraestrutura local? Bota sua cadeira perto de mim aqui, Antônio, para você ficar de frente. Faz um pouquinho para cá. Então, o pessoal quer saber se a empresa fará alguma contrapartida do ponto de vista de infraestrutura, de melhoria. Primeiro, boa noite novamente. Ratifico os agradecimentos aqui pelo questionamento. Acho que é de grande valia aqui pelo processo. De fato, eu acho que Josivan deixou claro logo no início. A gente está em uma etapa de viabilidade do projeto e análise prévia sobre os estudos e sobre a condição local para aceitar ou não o empreendimento. E toda a parte de compensação, medida mitigadora, medida potencializadora para a geração de empregos, isso é tratado em uma outra fase, na licença de instalação nessa primeira instância. No entanto, para já deixar claro, logicamente, a gente tem um setor específico da representação da empresa nas comunidades e nos municípios locais. Não é simplesmente chegar, gerar energia, deixar todas as externalidades, né, todos os impactos aqui para vocês e, como diz o povo, né, cair fora. Não, não é isso. Existe um compromisso da empresa até pela sua política de ESG, né, de valor ambiental e econômico associado à sua geração energética e tendo um foco, lógico, na transição, para ter o compromisso desse, não só com o poder executivo local, poder legislativo também, mas quem mora nos arredores, nas áreas diretamente afetadas pelo empreendimento. Fui claro? Professor Barbalho está contemplado ou deseja fazer a réplica? Ok? Então tem Risoneide Lima, da Diaconia. Qual a duração média do complexo? Qual o programa de recuperação dos danos ambientais após a desinstalação desse complexo? Ou seja, Risoneide está preocupada quanto tempo, qual a vida útil desse processo e como a empresa pensa o descomissionamento. Senhora Risoneide, agradeço novamente aqui pelo questionamento. Então, a duração média do complexo é um caráter que é outorgado pela autarquia, nesse caso a agência regulamentadora, desculpa, a ANEEL,
ela nos concede uma outorga de pelo menos 35 anos de duração para a operação desse empreendimento. Logicamente, a ANEEL nos entrega a outorga para a gente gerar energia, podemos dizer assim. No entanto, ela não nos licencia em termos ambientais e em termos de outras instâncias competentes por cada uma das dimensões. Nesse caso ambiental, o IDEMA e o arqueológico, o IFAM, dentre outros setores. Quais são os programas de recuperação? Então, pelo menos 35 anos, entendendo que isso pode ser renovado, logicamente, por mais 35 anos, caso a ANEEL se interesse pela geração de energia. Qual o programa de recuperação dos danos ambientais? Existe uma série de programas ambientais que visam dirimir esses impactos, que visam minimizar o efeito desses impactos na área de influência direta e indireta, de acordo com cada impacto. A exemplo de eu suprimo, acabo gerando um processo erosivo nas estradas. Eu tenho que delinear e delinearei, de acordo com a condicionante estabelecida pelo órgão competente, nesse caso o IDEMA, um programa de controle de processos erosivos. Aqueles sulcos que podem evoluir nas estradas. Programa de supressão vegetal. Eu entendo que durante a operação das máquinas pode haver, potencialmente, em um cenário de situação específica, uma supressão irregular. Eu tenho um programa de controle de supressão da vegetação nativa. Os impactos gerados sobre o solo, eu tenho um programa de recuperação das áreas degradadas, que deixo claro, todos os programas apresentados nos estudos que estão amplamente disponíveis ali com o nosso grande amigo, são projetos que ainda estão sendo delineados. É uma proposta de projeto e ele será, logicamente, detalhado e especificado de acordo com o seu projeto executivo na fase seguinte, fase de instalação. Fui claro? Isoneide, você deseja complementar a sua fala? Obrigado. Então vamos lá. Silvio Soares, da Escola Estadual Almir de França Silva, para a Ecoenge. A partir das informações constantes no folder que custa da implantação dos megawatts e R$ 3.300, pergunta, 3.300.000, em quanto tempo esse empreendimento vai pagar, vai se pagar, ou seja, vai se pagar, e qual será a quantidade total de emissões? Pergunta sobre se haverá as emissões de CO2, se vai aumentar, se vai diminuir, quanto tempo é o que nós chamamos de, CAPEX, não é isso? O CAPEX do empreendimento, CAPEX, isso. Obrigado, Silvio. Acho que obrigado, Silvio. A gente bateu um papo bacana ali antes. Olha, engraçado que acabei de falar com o nosso coordenador de novos projetos, e ele deixa claro, Antônio, a apresentação desses valores é uma apresentação extremamente grosseira. Quando eu for implantar esse empreendimento, isso aqui pode estar duplicado, triplicado, que eu não sei a data de amanhã, durante a operação para a instalação desse empreendimento. Mas hoje, se eu fosse instalar esse empreendimento hoje, o CAPEX, ou seja, o estoque de dinheiro que eu preciso para instalar cada mega é 3.300.000. Lógico, isso muito grosseiramente. Em quanto tempo esse empreendimento vai se pagar? Como eu disse, nós da Ser Renováveis somos empresa desenvolvedora. Hoje, pouquíssimas empresas, quase nenhuma empresa, pega um projeto desse com um CAPEX tão alto. Lembre, por cada mega eu tenho 13.300.000. Jogue isso para 297 megas. Pouquíssimas empresas, ou quase nenhuma, tem a capacidade financeira de pegar ele sozinha e instalar. Não tem como, é impossível. Ou seja, ele precisa fazer um consórcio de empresas para que se bote de pé, outorgada, logicamente, pelos órgãos responsáveis. Então, quanto tempo vai se pagar? O retorno financeiro
se dá, isso é um dado de fato sensível, não vou poder precisar, mas são coisas aí de 5, 8 anos a 10 anos. Depende muito de como a gente vai estar lá no futuro a utilização desse recurso renovável. Por exemplo, hoje está em baixa o cenário local porque os reservatórios estão em cheia. Então, quem está produzindo a maior energia são as hidrelétricas. Então, isso varia muito de situação. E qual será a quantidade total de emissão de gases de efeito estufa? Entendendo que são empreendimentos de geração de energia renovável, logicamente, esses empreendimentos geram gases de efeito estufa, especificamente nos seus veículos, durante a implantação do empreendimento. No entanto, durante a operação, a geração é quase ínfima, porque é muito mais da movimentação de veículos, enfim, e atividades cotidianas para manutenção do sistema do projeto. Então, a gente não tem gerações de grande porte assim, até porque seria totalmente contraditório a gente estar propondo um projeto desse e gerando tantos gases em comparação a projetos, enfim, com combustíveis fósseis. Mas estimativa, quantidade, assim, eu não tenho para lhe dizer, mas posso pesquisar precisamente e lhe passar devidamente. No entanto, deixo claro, existe um programa, entendendo que isso é um impacto, existe um programa de controle de emissões atmosféricas e material particulado durante a instalação, que é o maior efeito negativo sobre a comunidade, que é, durante a movimentação de máquinas, gera-se poeira. Essa poeira vai ser propagada por alguns metros, alguns quilômetros. Então, existe situações que a gente tenta controlar ou minimizar por meio de umectação das vias, corredores verdes, enfim, uma série de medidas que aí eu estou tendo devaneio aqui para literalmente tentar responder o mais precisamente possível. E isso será apresentado na LI. Tá ok? Contemplado, Silvio? Ou você gostaria de fazer a réplica? Se desejar, cadê o microfone para ficar no... a réplica você pode fazer aí, Silvio. Antônio, obrigado. A pergunta, na verdade, em relação à geração dos gases de efeito estufa, foi muito em comparação ao que é gerado para a confecção dos materiais, ou seja, das placas. Sim, né? Sim, de todo de cabeamento, do silício que é extraído, sabe? Como se fosse a pegada ecológica de cada placa, sabe? A pergunta se tornou mais excelente ainda, de fato. Muito obrigado pela pergunta. O ciclo de vida do produto, né, desde da extração do minério, da extração dos produtos necessários até a sua destinação final ambientalmente adequada, é, de fato, alvo de um estudo muito mais aprofundado, que, de fato, eu não tenho aqui para lhe apresentar. No entanto, entendo que tal situação tem sido alvo de cobranças internacionais e cada vez mais a gente executa procedimentos desde a extração do minério até o desenvolvimento dessas placas, que hoje no país a gente já tem uma série de empresas que desenvolvem em território nacional, para minimizar os gases de efeito estufa. Esse entendimento, de fato, que não se gera gás de efeito estufa, não existe, a gente gera também. No entanto, a proporção em termos proporcionais é muito menor, infinitamente menor, do que o desenvolvimento de energia ou geração de energia por outras fontes, como no caso combustíveis fósseis. Mas eu fico lhe devendo, sem dúvida, uma apreciação e estimativa muito mais precisa nesse sentido. Tá bem? Eu faço poucas intervenções, sabe, Silvio, nas audiências, mas eu tenho me preocupado. Eu prefiro usar o termo de energia de baixo carbono, sabe? Porque você vai ter um gráfico. Você tem um volume de emissões no começo do empreendimento até a sua instalação, considerável. Aí depois ele estabiliza. E aí essa geração e liberação de CO2, ela vai desde os equipamentos todos, dos implementos, do funcionamento das máquinas e etc., mas também daquilo que hoje está fixado na vegetação, que será removida, e no solo, que será também removido. Porque você tem que remover o solo, agrônomo sabe, aquela camada pequena, que é onde a maior parte do carbono está fixada.
Então, vai ter uma curva. Você tem um volume muito grande de gases que contribui para o efeito estufa aqui no começo, depois ele tende a cair. Quando começa a cair, aí tem uma coisa chamada de crédito de carbono. Aí para onde vai os créditos de carbono? Eu não vou me aprofundar nisso, porque eu não gosto de... Mas é outra questão. Uma coisa é vender a energia do sol, outra coisa é vender os créditos de carbono, que no futuro começará a ser um saldo positivo, porque já não haverá mais a liberação, eu não estou comprando novos equipamentos, vai ter só a emissão de manutenção, né? Mas é isso. Então vamos lá. Superado as questões por escrito, e aí nós vamos para o debate, que é mais... E aí o primeiro é Saulo, da Emater. Saulo é meu contemporâneo do curso de agronomia, namorador que só era, não sei se ainda é. Então, esses 3 minutos, Saulo. Só em casa e olhe lá. Boa noite a todos. Saulo Samuel, da Emater, de Caraúbas. Prazer, né, Josivan, revê-lo. Fazia uns 20 anos que eu não lhe via, né? Não que a gente esteja ficando velho, né, mas é porque o tempo passa rápido, né? Além de trabalhar como servidor público na Emater de Caraúbas, eu também sou professor, né, do curso de agroecologia da escola Almeida de França, que funciona lá no projeto de assentamento 1º de Maio. Com relação a esses empreendimentos que aparecem nos nossos municípios, a gente sempre tem uma satisfação, uma alegria imensa do desenvolvimento econômico que ele representa para o município, né? Geração de empregos diretos e indiretos, né? É muito bom. Agora, com relação aos impactos ambientais que esses empreendimentos geram, né, na nossa cidade. Eu acho que esse já é o segundo empreendimento que vem para o município de Caraúbas. O outro, lá na divisa com Felipe Guerra, se eu não me engano, é uma área de 1.400... É o terceiro, né, Chico? 1.400 hectares de vegetação suprimida, com mais 700 e tantos hectares desse, já são mais de 2.000 hectares de vegetação suprimida. Aí a minha pergunta que eu faço vai na linha do que o professor Barbalho perguntou, é sobre o retorno à sociedade, né? Com relação a essa vegetação. O rapaz lá aí de camisa preta, que eu esqueci o nome, Gabriel, né, fez uma explanação muito boa, mas a nossa vã consciência ainda não consegue delimitar esses impactos ambientais que ocorrem na natureza. E qual é o retorno que a sociedade vai receber, né? E aí, na linha do que o professor Barbalho perguntou, principalmente a sociedade rural, as comunidades rurais, né? Que tipo de retorno essas comunidades rurais vão receber, né? Tipo projetos na linha de uma produção de alimentos saudáveis, né? Utilizando a agroecologia, como por exemplo a implantação de quintais produtivos, o acesso a agricultores à água de qualidade para a produção, né? Enfim, e outros programas ambientais, replantio de áreas degradadas, né? Com mudas nativas. A gente tem no município de Caraúbas várias áreas degradadas que precisam de reflorestamento, né? Então, nessa linha, existe algum retorno para a sociedade, né? É essa pergunta que eu faço, não somente nas comunidades no entorno do empreendimento, mas nas comunidades rurais do município como um todo. Desculpa, pessoal do Campo Grande, eu falo Caraúbas, mas Caraúbas e Campo Grande, assim como o outro empreendimento era Caraúbas e Felipe Guerra. Muito obrigado. Professor, muito obrigado, uma boa noite para o senhor, muito obrigado pelo questionamento. Sem dúvida nenhuma, muito essencial a gente discutir isso. Eu espero que eu seja plenamente capaz de lhe responder. E seja satisfatório de antemão. Vamos lá. O retorno para a sociedade são questionamentos claros que a gente tem que discutir. E eles são apresentados, como eu já disse aqui, até para o professor, o outro professor, Barbalho, que discursou anteriormente. Todos esses projetos de apoio específico a quintais produtivos, dentre outros apoios que possam vir a surgir, de fato, devem ser apreciados em uma outra fase.
O que comumente a gente faz nos outros projetos, que já estão nessa fase, são alguns programas como, eu vou dar um exemplo, programa de apoio a arranjos produtivos locais. Eu sou da Bahia, Gabriel enfim, do Rio Grande do Sul, Aline de Natal, eu não sei a realidade de Caraúbas, tão quanto vocês, eu também não sei a realidade de Campo Grande, tão quanto quem está aqui presente. No entanto, isso se dá em um outro processo de campo e de estudo que deve ser, logicamente, solicitado pelo órgão estadual competente. Então, existe uma outra fase que a equipe multidisciplinar, qual foi apresentada aqui, vem a Caraúbas, vem a Campo Grande, discute com as lideranças locais, discute com as comunidades, discute com as universidades, como pode delinear cada programinha desse e como a gente pode se fazer presente em cada uma dessas comunidades. Olha, Dona Maria, Dona Giovana faz tal coisa, tal pessoa tem um arranjo produtivo local. Como a gente pode desenvolver, como a gente pode catapultar, como a gente pode potencializar esses arranjos produtivos locais em caráter institucional e também deixar apresentado isso ao órgão estadual competente, que, deixo claro, ele tem que aprovar. Eu posso apresentar mundos e fundos, mas deixo claro que ele primeiro, antes de mais nada, tem que apresentar e pode ser, de fato, debatido em um espaço público como esse. O outro programa, você deixou claro, existem inúmeras áreas degradadas no município de Caraúbas e Campo Grande, claro. Essas áreas degradadas devem e podem e devem ser alvo do programa de reposição florestal. A gente, ao suprimir uma espécie, especialmente se for espécie especialmente protegida, desculpa a redundância, mas espécie especialmente protegida, tem uma taxa de reposição. Olha, 1 para 15, 1 para 20, 1 para 9, 1 para 10. E esses espaços, essas áreas degradadas, podem ser utilizadas para a gente repor, deixo claro, com mudas nativas, e a gente pode estudar isso junto, sem dúvida nenhuma, com os pesquisadores locais. Ficou claro? Obrigado, professor. Contemplado, Saulo? Esse trabalho que vocês estão fazendo, Saulo, de levantar essas áreas degradadas é extremamente importante. Porque se esses projetos avançarem para a instalação, a mesma quantidade de vegetação que você suprime, você tem que repor. Obrigatoriamente. Então, vai ser uma loucura de gente tentando arranjar área para fazer reposição florestal. Então, se identifica, mapeia, porque a empresa ela vai ser obrigada, o IDEMA vai obrigar ela a repor, e ela vai ficar procurando áreas para repor, porque ela tem um prazo para repor. Então é importante diagnosticar essas áreas, preparar viveiros de muda, quando souber que os empreendedores requereram a licença de instalação, que de fato o processo vai startar nas comunidades, construção de viveiro de mudas, a seleção de áreas para serem oferecidas à empresa, para que a empresa recupere nessas áreas. Ok? Vamos lá. Rosineide da Diaconia. Risoneide. Não é possível que eu não aprenda daqui. Gente, boa noite. Eu sou Risoneide Lima, atuo em Diaconia, que tem sede
Isso, de fato, existe o programa de monitoramento dos recursos hídricos, o programa de monitoramento se estabelece por uma série de ações executadas que serão delineadas em uma outra fase, desde o monitoramento da qualidade da água até monitoramento da quantidade que ele precisa ser licenciado pelo órgão ambiental competente, seja lá IDEMA, município, seja lá qual órgão a gente trate dessa situação. Compensação de renda, de fato, a gente hoje no Estado, eu acho que o Josivan pode tratar disso melhor do que eu, muito melhor do que eu, de fato. Existe um projeto de compensação socioambiental, se o Josivan puder falar um pouco melhor, foi instituído por meio de um decreto do ano passado, salvo algum engano, e ainda está em trâmite e discutido no âmbito estadual, e isso pode ser, no futuro, um retorno possível às comunidades em termos de recurso financeiro. Então, eu não trato disso, porque isso que é cargo do órgão estadual competente delinear e nos apresentar como condicionante. Quanto à destinação da energia específica para o município, essa energia, como eu deixei claro logo na minha apresentação, não é destinada para nenhuma indústria, nenhuma atividade econômica fim específica. Ela é conectada diretamente no Sistema Interligado Nacional por meio de alguma subestação ou por meio de alguma linha de transmissão que a gente, entre aspas, corta, secciona e simplesmente escoa a energia gerada. O que acontece a estabilização da corrente local garante enfim, é muito ínfimo dizer isso, mas pode garantir uma possível redução na sua conta de energia, mas isso é algo muito superficial e eu não tenho como lhe apresentar, de fato, dados reais e factíveis sobre essa situação, mas, de fato, existe uma proposta e a gente pode apresentar uma proposta lá na frente em outro momento de discussão disso, e eu me comprometo a vir aqui, de fato, e discutir isso especificamente com toda a população. Isoneide quer fazer a réplica? Com relação à compensação, nós temos duas compensações para empreendimentos que nós consideramos significativo impacto ambiental. Você tem uma compensação chamada ecológica, que essa compensação é um recurso que ele é aplicado único e exclusivamente em unidades de conservação. Então, se o município não tem unidade de conservação, ou não tem uma unidade de conservação estadual ou federal no município, esse recurso não vem para cá. Mas o Estado do Rio Grande do Norte possui um instrumento desde 2004, que ele chama de compensação socioambiental, para fazer esse tipo de compensação. Então, em 2017, nós começamos a trabalhar esse decreto, deu um trabalho danado, encontramos um vácuo na política em que possibilitou que o governo do Estado estabelecesse o decreto. Esse decreto foi feito, acho que em fevereiro de 22, ele já está em vigor, nós já estamos fazendo os primeiros cálculos e hoje nós já temos a cobrar, ainda não executamos, porque esse decreto também criou um conselho acima da Câmara para que ele trace as diretrizes de aplicação dos recursos, entre a SEMAR, entre a ONGs, é outro contexto para você tratar, mas nós já temos hoje a cobrar 80 milhões de reais. Aí esse recurso vai para onde? Se o empreendimento de Isabelê aqui afeta a comunidade aqui, ele tem que vir para cá. Não é o Estado, não vai, vou levar para Luiz Gomes, vou levar para Tibau do Sul, não. Então, é um recurso vultuoso. Agora, precisa ver os impactos, mas perceba, eu tenho de compensação ambiental hoje a cobrar aí em trâmite 45 milhões, e eu tenho quase que o dobro de compensação socioambiental. Então, assim, é um recurso que, a longas penas, você não imagina a luta. Você não tem ideia de fazer isso sai. Todo tipo de coisa que você imaginar. Mas está lá, está posto, está decretado,
e nós vamos cobrar. Se vamos, seja o que danado for, mas nós vamos enfrentar. E vai dar certo. Está lá, a gente está cobrando, então será um recurso muito importante, porque ele vai ser um recurso que vai financiar muitas infraestruturas de benefícios, inclusive de saneamento ambiental. E aí saneamento ambiental entra uma infinidade de questões. Então é importante as comunidades, as organizações se apropriarem do decreto de compensação social, fazer a defesa do decreto, que nós estamos numa fase de luta de manutenção, de fazer a defesa. E eu acho que a diaconia é um órgão importante, e isso é uma convocação de luta. Não é fácil, viu? Não é fácil não. Eu já cansei. Eu venho desde 2017 nisso. Já fui taxado de tudo que você imaginar. Mas eu fiz. Eu e outros colegas, né? Está feito, está lá. Vamos lá. Bom, Lília Holanda. Por favor, Lília, o microfone. Eu, Lilia. Boa noite. Assim, eu vivo na comunidade do Bom Jesus, que apareceu aí no diagnóstico, né? Então a gente reside de fato lá na comunidade. Também temos a organização social, né? Que a nossa luta é que o impacto não só chegue o negativo, mas o positivo, né? Porque como a gente fica muito próximo da área, tem comunidades, inclusive, mais próximas. Mas eu senti falta, porque assim, a nossa área produtiva da comunidade Bom Jesus, o que a gente considera Caatinga, que é exatamente onde vai ficar situado, apesar de morar, de residir muito poucas pessoas, famílias lá, que foi, acho que apresentado 4, são 5 famílias que moram nesse entorno, mas lá também é uma área muito produtiva. É a nossa principal área produtiva, né? Desde o cultivo de sequeiro, a cultivo de cajueiro, como é também a nossa área de maior criação de animais. Então, assim, eu senti muita falta porque tem o translado. As pessoas moram na comunidade Bom Jesus, mas vivem e trabalham dentro dessa área, que é essa área exatamente de divisa. Então a gente produz nessa área de divisa que tem entre Campo Grande e Caraúbas, entre onde vai ficar a estação e a nossa comunidade. Então senti falta dentro desse diagnóstico de que não apareceu essa produção, né, dentro do que foi colocado pelas famílias, mas a produção em si não apareceu no diagnóstico e eu senti falta, porque é nossa área produtiva, é onde a gente tem uma unidade de polpa de fruta, é de onde a gente tira o cajueiro, é de onde a gente tira a cajarana. Então eu senti que faltou um pouco disso, e a minha preocupação é porque como a gente reside, sobrevive, e essa área tem até alguns produtores aqui que criam bastante, tem bovinocultura leiteira como a principal fonte de renda. Então, assim, eu senti falta e eu acho que tem que estar colocado no diagnóstico, porque senão a gente não aparece, e não aparece esse impacto também na vida desses agricultores e dessas agricultoras que vivem e sobrevivem dessa área produtiva. E também uma outra preocupação, e aí, assim, pensar nisso, né? Porque eu até tenho algumas pessoas, né? Eles também são dessa área aqui, que tem lá, pode até falar mais propriamente dito, né, Benedito, que é que fica mesmo, a terra fica na divisa, de que maneira nós, enquanto organização social, a gente também pode estar sendo ouvido dentro desse processo de implantação. Claro, a gente está aqui hoje, mas assim, em outros momentos, porque a gente também precisa trazer as nossas contribuições no sentido de quem vive de fato lá, de quem sobrevive, de quem tira seu sustento dessa área também. Então, assim, além disso, eu sei que é muito importante, e eu não tenho dúvida, estou aqui para defender, é importante. Quando a gente escutou 500 empregos, todo mundo ficou, coisa boa, imaginar que isso vai chegar e vai vir também para a vida das pessoas, mas também tem essa situação lá. E uma outra coisa que eu senti, que eu acho que era importante a gente trazer também, é com relação a essa questão da cultura em extinção, né? Eu me preocupei quando eu vi que eu vi que tinha algumas espécies em extinção que vai ser afetado e de que maneira essa política em si
vai tratar da questão dessas espécies em extinção. Então, obrigada, é isso. Oi, boa noite. Eu gostei muito da sua fala, assim, é uma fala muito bem, acho que não só articulada, mas muito bem colocada. Eu vou pedir até para o Willon pegar o contato, e uma coisa que a gente pode fazer é ouvir vocês, ir a campo, demarcar essas áreas que vocês estão comentando, que vocês consideram importante, acho que não só na comunidade de vocês, mas em outras também. Tem uma fase que é a fase onde a gente faz um programa de reconhecimento dessa parte social um pouco mais a fundo. E aí isso entra num plano que é um pouquinho, num programa, num plano que é um pouquinho mais para frente. Mas é importante, sim, eu acho que até colocaria isso já de imediato dentro. Sim, acho isso muito bom. Sim. Sim, e a gente pode falar, inclusive, antes da reunião, para já coletar algumas informações para quando a gente for a campo, já ter essas informações um pouco já processadas. Sim, é legal, é bem bacana. São importantíssimas, né? Eu acho que para o contexto jurídico, né? Sim, você comentou a parte social, que eu acho que a gente pode ir até vocês, eu acho que não só ir, mas alinhar um pouquinho antes da gente ir a campo. E teve um segundo ponto. Sim. Essa parte de levantamento da fauna, ele é feito um levantamento preliminar, acho que Franklin pode esclarecer mais alguma coisa específica, mas no geral, antes mesmo, porque a fase de supressão vegetal ainda é uma outra, né? A gente ainda está na fase de dizer assim, a área pode ter esse empreendimento ou não pode. No momento que a gente diz, junto com o órgão e com a comunidade, ok, a gente está ok com esse empreendimento. Na fase de supressão tem um estudo específico que é feito. E os biólogos eles vão a campo e fazem o resgate dessa fauna. Então, a fauna que está lá antes de ser feita a supressão, a gente faz o resgate e o encaminhamento desses animais para as regiões da reserva legal, dos recursos hídricos. Então, esses animais eles não são removidos junto com a vegetação. A gente faz o resgate da fauna para depois fazer a supressão. E essa supressão também é compensada com novas plantações de vegetações nativas. E outro ponto é que a gente pode, inclusive, auxiliar, né, na área que vocês interagem, né, que possa auxiliar também nos serviços ambientais para a comunidade, não só a de vocês, mas as outras como um todo. A gente tem programas de levantamento mais específico em outra fase, que a gente vem com planos e programas e projetos, e aí a gente pode contemplar não só a comunidade de vocês, mas as outras. Eu acho que foi plenamente capaz de, se você tiver mais alguma dúvida, fico à disposição. Lilia, desculpa. E deixo claro, né, quanto a essa, como a Aline muito bem falou, além de todos os estudos específicos tratando das espécies que podem e estão ameaçadas de extinção, como condicionante normalmente das licenças prévias, vem, além do programa de monitoramento da fauna em geral, programas específicos de conservação das espécies ameaçadas, citando cada espécie na própria licença, e a gente tem que apresentar, de fato, medidas e ações específicas para conservar, né, tentar conservar
o range ou a área de distribuição dessas espécies propriamente ditas. Lili, então nós vamos ficar consignados da forma que a gente escreveu aqui. Aí depois vocês vão trocar as figurinhas. Givanildo Leite. Microfone para Givanildo, por favor. Pessoal, boa noite. Que Deus em Cristo nos abençoe. Quando Deus criou o mundo, Ele deu ao homem uma grande responsabilidade. E aí tem um salmo que ele diz assim, Salmo 115, versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, e a terra Deus deu aos homens para que os homens cuidem. Eu quero dizer uma coisa a vocês. Nada contra vocês, mas eu queria que esse momento não existisse. Não era que eu não estivesse aqui, era que isso não existisse. Porque se tem alguma coisa de bom, eu não vi. Porque a nossa Caatinga, gente, no momento que a gente está vivendo, de clima, de desmatamento, do que está acontecendo no nosso país, no nosso mundo, o impacto ambiental que isso causa, sinceramente, é complicado. É muito complicado. Nada me deu confiança de analisar e de ver e dizer assim, não, isso é a forma de reflorestamento, carro-pipa, meu Deus. Gente, sinceramente. E aí eu não quero ser chato. Eu só quero dizer, era bom que não existisse esse momento. Era bom que a gente não pudesse estar contribuindo para incendiar o planeta do jeito que nós estamos vivendo. Porque o impacto que isso causa, e só contribui. E não há forma nenhuma, estudo nenhum, e nem programa de governo nenhum que vá trazer equilíbrio para essas situações. Me desculpe, que Deus abençoe e que assim, que a gente possa, aquilo que Deus nos deu para a gente cuidar, que a gente possa, em nome de uma classe rica, cada vez mais rica, pobre, cada vez mais pobre, continuar incendiando o nosso planeta. Que Deus abençoe essa comunidade, que eu acho que penso que vão receber algo, mas são vítimas. Emprego, nós temos um aqui pertinho, a gente passa lá, eu não conheço pessoas ali trabalhando, não. Gente, Deus abençoe grandemente, que, enfim, quando eu digo que era bom que não existisse esse momento, era que a gente pudesse tentar cuidar, mas não passa na nossa cabeça. É tanto que algumas dúvidas que eu tinha, já tirei com os meninos, conversei com eles, mas fica pior. Que Deus abençoe e vamos ver se a gente escapa. No nosso clima de 40, de 39, com a sensação térmica de 43, 42. A semana passada estava 42. Deus abençoe. Vamos contribuir para isso. A nossa Caatinga é algo especial. Viver o que a gente está vivendo hoje no mundo, e aí a gente está numa cidade de Caraúbas com um clima pesado, e aí aquilo que Deus colocou diante de nós de cuidar do mundo, eu não podia deixar de fazer essa fala e dizer assim, eu não sei aonde vamos ser beneficiados, quem vai ser beneficiado, a não ser a própria empresa. Que Deus abençoe. Obrigado. Obrigado, Givanildo. Não precisa pedir desculpas, Givanildo. Suas considerações ficaram registradas. Como não houve nenhum questionamento propriamente dito, então nós vamos para a próxima questão. Mas é isso mesmo, a audiência pública é para isso. É para que a gente coloque pontos de vista diferentes com relação ao contexto. Não tem nada de fora e de anormal. É isso mesmo, né? É para isso que a gente está aqui para discutir. Rivaldo Fernandes, presidente da Associação de Reciclagem Ambiental.
Boa noite. Depois de tanta explanação, e eu acho que já foi discutido tudo aqui, mas eu também tenho a minha preocupação, como técnico de resíduo sólido, defensor da natureza, preocupado com o nosso bioma, o único no mundo, que é a Caatinga, e hoje saber que ela está resumida já em 50%. E cada ação, cada empreendimento devasta mais ainda. Então, também assim como o pastor Givanildo, eu tenho minhas preocupações. Mas eu estou aqui diante de órgãos como o IDEMA, como o Ministério Público, e deveria estar aqui o Executivo, porque é ele quem dá a canetada final para que todos esses empreendimentos sejam implantados no nosso município. A exemplo de outras audiências que também participei, que estive presente, e também não é diferente, porque as empresas vivem de lucro. E assim ao exemplo de uma empresa que veio já de outras regiões se implantar aqui em Caraúbas, e nessas discussões geraria empregos, geraria benefícios ilusórios. Depois que devastou, foram embora. E os nossos campos estão aí em desertificação. Não sou contra aos empreendimentos. Não sou eu que vou decidir, mas sou eu que sou cidadão que vivo aqui e tenho todo o direito de falar e defender. Então, trago essa preocupação. E por que tantas empresas eólicas, enfim, estão vindo para o Rio Grande do Norte, diferente da Paraíba? Por que não se impõe? Por que não se implanta lá na Paraíba? Porque a legislação lá é outra. A legislação lá é outra. E aí está o decreto 13.640, que incentiva exatamente a vinda das empresas para cá. A isenção de impostos. Quais são os impostos que os senhores vão deixar para Caraúbas? Nenhum. E o Estado? Simplesmente está oferecendo, tá certo? Está oferecendo essa grande oportunidade, por isso é a corrida para o Rio Grande do Norte. Então também trago o meu contexto nesse ponto, tanto quanto o pastor Givanildo, tá certo? Na preservação do nosso bioma, da nossa fauna. Não sou eu que vou decidir, mas são os órgãos que regulam esta política. Tenho dito a minha fala. Obrigado, Rivaldo. A C para responder a Rivaldo. Tá, vamos lá. De fato, como eu disse, né, toda essa questão de impostos é regulada por... Eu sou um coordenador de meio ambiente, propriamente dito. Toda essa situação de tratamento de impostos, isso é discutido, logicamente, em uma outra fase, e aí a gente já trata numa licença de implantação quase de operação do empreendimento. Deixo claro, a gente é uma empresa desenvolvedora do projeto. A gente prospecta terreno, caso, logicamente, a gente não ameaça nenhum proprietário para fazer toda esse arrendamento. A gente discute com o proprietário cláusulas. Se ele estiver de acordo, sim, a gente fica no Rio Grande do Norte, fica em Caraúbas. Caso não, a gente sai. Se eu deixo claro, a gente também tem projeto na Paraíba, tanto que um dos projetos lá foi recentemente ranqueado como um dos primeiros ao fator de capacidade, né? A gente conseguiu, de fato, o módulo que está lá conseguiu, de fato, ter uma grande eficiência na captação solar e geração de energia elétrica. Então,
questão de impostos, isso aí é uma tratativa um pouco mais específica e, de fato, agora, nesse primeiro momento, eu não tenho em plena ciência. Então, existe, logicamente, a circulação de bens e serviços, a movimentação e a dinamização da economia local, com a chegada de trabalhadores e com o desenvolvimento dos trabalhadores locais. O senhor deixou claro, mas tem uma empresa, de fato, aqui, que o senhor, de fato, bem como pastor, não conhece ninguém que trabalhou. E isso, de fato, deve ser apresentado nesse momento, isso deve ser levado aos órgãos competentes, o Ministério Público está muito presente aqui, e isso, de fato, deve ser cobrado aos órgãos responsáveis. Eu estou me colocando aqui, de fato, a discussão e a entendimento disso, e não será somente essa vez que a gente vem a Caraúbas para discutir situações como essa. Obrigatoriamente, existe e deve existir uma comissão de acompanhamento do empreendimento durante a implantação do empreendimento. A gente somente não implanta e se pica. E isso deve ser levado à baila, a discussão durante esses momentos e cobrado aos órgãos competentes. Eu não respondo, seria muito audacioso de minha parte se eu falar, olha, eu respondo totalmente pela C. Não, eu sou um mero elaborador de programas e de discussões ambientais e direciono todas as informações para os meus diretores. Então, isso vai ser levado a mim, sem dúvida, eu vou levar a diretoria de acordo com o que foi exigido, Ministério Público, IDEMA, órgãos devidamente competentes para tal, e aí sim, eu acho que a gente pode chegar num entendimento comum. Eu acho que a gente quer a transição energética, deixo claro, ambientalmente equilibrado, ambientalmente adequado, socialmente justa, acima de tudo. A gente vem em discussões quanto a essa situação e economicamente viável. Eu não tenho como dizer ao senhor, olha, vou resolver, o senhor Rivaldo, perdão, eu vou resolver o problema do mundo todo, quem sou eu? Mas o que a gente puder tentar fazer, conte comigo e com a empresa, acima de tudo, que a gente possa tentar fazer o melhor. É isso que eu tenho a dizer. Rivaldo, você gostaria da réplica? Ok. Então, agora nós vamos para José Maria Júnior, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, com a palavra. Bom, não preciso mais me apresentar, mas só deixar claro, porque geralmente a gente fica com a parte mais chata da conversa, né? Só para dizer que não sou comunista, não sou ambientalista, porque essas pessoas são sempre muito mal vistas nesses momentos. Eu sou os dois. Né? Mas eu sou muito realista. E assim, é uma fala de quem vai estar aqui, como falou o pastor, como falou o Rivaldo, de quem vai permanecer aqui. Porque vir discutir e ir embora é uma coisa, permanecer aqui é outra história. E é isso que a gente tem que focar. Nós sabemos que o país precisa gerar energia, é óbvio, né? Nós sabemos que o lugar é adequado para estratégia pensada, sim, mas aí tem algumas coisas que podem não ter muita significância para lá, mas para cá tem. E eu queria exatamente refletir a partir do que a companheira Lili Holanda trouxe, né? Essa parte do estudo. Pode ser que não seja da competência, não tenha relação com o estudo ambiental, mas de alguma forma tem. Porque é comum a gente vir, a gente assistir. Outro dia eu tive um pega desgraçado numa outra audiência similar, porque o cara praticamente deixou claro, deixou a transparecer na audiência de que aquela área aqui do nosso município não servia para nada e que aquele projeto ia ser a salvação. Isso não é verdade, isso não pode ser visto desse jeito. E aí colocar o que é produzido lá, o que é trabalhado, o que é cultivado lá, é muito importante para a gente entender que, para além de geração de energia, mas ela também tem um papel social, socioeconômico, que é o impacto que mais aparece nesse momento. É até uma forma, me perdoe a expressão, porque eu não tenho o dom da palavra, mas muitas vezes soa como apelativo a história do aspecto socioeconômico. A geração do emprego e da renda vem acima de tudo, embora não se concretize como é mostrado. Rivaldo já deu um toque aqui, e é verdade. Nós tivemos empresa aqui do ramo da fruticultura irrigada que se instalou nesse município, prometendo 200 e tantos empregos, e até hoje não gerou 100 para o nosso município de Caraúbas. Então a gente tem que dar um desconto
nisso que é mostrado, que na verdade vai ficar muito, vai ser uma devastação, né? Então, assim, a minha fala seria que eu acho que, ao concluir esse estudo, seria muito importante que o IDEMA, que é o órgão do Estado, que ele pudesse estar colocando para o município esse material informativo, que são documentos da realidade, do nosso potencial, que estão sendo elaborados, e sem dúvida nenhuma aqui por cabeças pensantes, por pessoas gabaritadas para tal, e isso ia subsidiar muitos estudos. A própria escola agrícola lá que está, de certa forma, nas proximidades, com material desse, serviria de subsidiar o estudo, né, a aprendizagem lá do pessoal. Isso é uma coisa, é um pleito que a gente já faz aqui, esse para o IDEMA. Depois disso, né, para resumir, uma outra coisa. Nós estamos, para nós que estamos aqui, permaneceremos, né, eu sou do campo, eu sou da roça, e às 13 horas do dia hoje, ninguém aguenta mais ficar no sol. Tamanho está o calor, tamanho está a intensidade da temperatura, né? Por si só, esse suprimento da vegetação que vai acontecer, ele já vai contribuir para o aumento da temperatura, porque é uma área gigantesca. E nós estamos falando de uma área hoje, mas daqui a pouco vai ter outra audiência, porque já tem outro negócio sendo tratado, né? E é uma área que ela vai ficar exposta, ela vai ser coberta por placas. E aí a pergunta que eu queria fazer aqui para o nobre Antônio, lá do estado da Bahia. Vocês que são expertos na história da energia solar, essas placas que vão captar raio do sol, vão captar luz do sol, elas também não contribuem para o aumento da temperatura no ambiente, ao passo que elas vão captar, elas não vão estimular ainda mais a incidência do sol naquela região? É uma pergunta que eu estou fazendo, porque nós já estamos num calor insuportável, num sol de rachar. Então 700 hectares de placa lá virada para o céu, chamando o sol para cá, né? Impacta essa questão na temperatura, é isso mesmo? A placa ameniza, como é que é, né? É óbvio que ele vai dizer que não, mas a gente precisa conversar profundamente sobre isso. Porque tem uma coisa, gente, né? Na hora da apresentação é tipo o camarada quando vai casar com a patroa. Aos pés do páreo do juiz a gente promete mundos e fundos. Mas aí depois, a convivência é quando começa a pegar. É óbvio que a gente vai tratar disso lá na frente. E esse é um dos grandes problemas que a gente enfrenta nesse debate. Porque cada um vem para uma etapa, e a próxima etapa já vai ser outra e por aí vai. E a gente não tem, porque aqui a gente é comum, quando a gente vai tratar das nossas relações, não, chama aqui o camarada que vai estar fazendo hoje, que vai conviver com a gente aqui. Esse é o problema que a gente tem, porque a gente trata hoje com o Antônio, daqui a pouco deve vir outro, não é mais baiano, vai ser não sei da onde, e a gente acaba que se perdendo. Mas enfim, faz parte do processo, né? Vai acontecer, a gente sabe que vai, né? Em nome do desenvolvimento, para que a gente possa continuar com o nosso ventilador ligado nesse sol quente, nessa temperatura que está. Mas a gente precisa fazer esse debate, e ai de nós se a população não se apropriar do debate e não for para cima. Porque não são culpa dos profissionais, mas as nossas leis brasileiras elas deixam brecha para tudo. E é óbvio que eu vou usar as brechas da lei para me beneficiar. A empresa, com o perdão da expressão, jamais vai deixar de tirar proveito daquilo que lhe é permitido em nome da população ou pensando no bem da população. Não é a pessoa, mas é a instituição, é a entidade em si. Tá bom? Eram essas duas indagações que eu gostaria de fazer. Muito obrigado. Ok, Rivaldo. As duas perguntas foram... José Maria. Senhor José Maria, muito obrigado pela explanação. Esse humilde baiano que vos fala vai tentar, na verdade, esclarecer alguns pontos que foram suscitados durante sua fala. De fato, a própria supressão, tornar o solo exposto, tende, por meio da falta de captação dessa luz solar, tende a aumentar a temperatura. Enfim, não posso falar que não, porque eu estaria
indo contra qualquer livro de física ou qualquer outro livro aí que deixe claro isso. No entanto, como as placas tendem a ser numa tonalidade escura, acreditava-se lá em 2010, 12, que esse albedo, que enfim, eu não vou entrar muito nesse mérito, condicionaria a uma captação ainda maior desse calor, a retenção desse calor e manutenção, viraria uma bolha de calor naquele local, ou seja, uma ilha de calor aumentando e catapultando ainda mais o aquecimento naquele local, influenciando no microclima. Concordo. No entanto, todos esses estudos, quando foram feitos, existia um outro modelo de usinas fotovoltaicas. Existia um modelo de fotovoltaica que as placas, hoje no Brasil a gente não tem isso, as placas eram distribuídas de forma circular, no centro tinha um captador de calor, ou seja, tanto que ficava uma bola de fogo, aparentemente uma bola de fogo, no centro, e esse calor era distribuído para as placas. Nesse caso, que o estudo foi feito, de fato, aumentava e catapultava em torno de 9% o calor local, aí sim, influenciando no microclima local, influenciando na formação de nuvens, influenciando na precipitação. No entanto, na condição que a gente tem hoje, a gente não puxa sol. Queria a gente não tem essa audácia de tentar puxar o sol, isso não nos cabe. Essa placa é bifacial, ou seja, ela produz em cima e embaixo pela irradiação do solo, que o solo capta o calor. E também, por ter um vidro e ter um sistema de compensação de temperatura ali, entenda, quanto mais quente a placa ficar, menor a eficiência dela. Então, quanto mais quente está o local e quanto mais quente está a placa propriamente dita, ela precisa jogar esse calor para algum lugar, senão ela perde eficiência na sua produção. Sei lá, se ela poderia gerar 100% de energia, ela gera 89%, 79%. Então, todo o investimento, alguém falou de retorno do investimento, cai por terra e o projeto torna-se inviável logo no seu início. Então, de fato, existe alteração, tanto que o IDEMA nos cobra um estudo de modelagem da variação térmica antes e após a implantação. Logicamente não tem como fazer após no local, mas a gente faz comparado a outras usinas que já existem. E os estudos que a gente já fez no Rio Grande do Norte, na região de Mossoró, salvo algum engano, ou Currais Novos, não me recordo muito bem, indicaram que a variação na temperatura, para mais ou para menos, entenda que embaixo, por ela estar sombreada, ela vai ficar mais fria. A variação térmica é coisa de 0,028%. Essa capacidade de variação não influencia em quase nada. Isso, eu estou sendo muito audacioso em falar em quase nada. Nos estudos que fizemos, não influenciou em quase nada, vamos dizer assim, 0,028%, a formação de nuvens, precipitação e coisas mais. Essa determinação está além da gente, porque a influência se dá na interface ar-vidro da placa. Então, isso ser propagado para níveis acima da atmosfera é um pouco deve ser mais detalhado e até o momento, os estudos que já existem na literatura, a nível internacional, indicam que não existe esse efeito. Então, eu posso lhe apresentar, a gente pode sentar, discutir, com toda a delicadeza do mundo, eu serei honroso em poder discutir isso com o senhor, ou com quem quiser mais discutir sobre outros temas também. Então, fui claro? Sim. Então, é isso. A outra questão era, nós vamos também acordar aqui, viu, Aline? Você vai providenciar uma cópia impressa dessas bem bacanas para o Sindicato dos Trabalhadores, porque aqui está aqui impressa, eu já dei à escola. Isso não me impede de lhe dizer que isso fica tudo disponível no site do IDEMA, mas é bom ter uma cópia impressa, eu gosto de pegar em papel também. Então, fica acordado assim, João, você determina que os meninos façam uma cópia bem bacana para cá, porque aquela eu já dei à escola. Porque, de fato, são questões locais, não é um estudo macro. Uma certa vez, isso há uns, 8 anos atrás, eu estava numa audiência daquele empreendimento que passa em Cachoeira do Rio dos Ventos. Cachoeira do Sapo.
E lá na audiência a gente ficou acordado o seguinte, que a empresa iria produzir uma coleção, Jane, desse material para ser distribuído nas escolas. Como livros de geografia. Por quê? Porque os dados do EIA eram daquela comunidade, do solo, do tudo. E assim foi feito. Hoje tem uma cópia lá em casa, a menina até botou o agradecimento lá, nem precisava. Mas isso é um caso a se pensar. Sabe, João? Para ter uma coleção mesmo. Volume 1, dos aspectos ambientais de Caraúbas e Campo Grande. Volume 2. E foram feitos feito em grande volume e distribuídos nas escolas, para todos os estudantes. Essa é uma questão. Mas essa do sindicato da cópia, você já leva. Bom, tendo superado essa parte, agora eu deixo Jane sempre para o final, porque ela pega todas as expectativas, e aí o Ministério Público com a palavra. Por favor, Jane. Boa noite. Eu vou pedir 2 minutinhos para fazer umas explicações anteriores. Vamos fazer o seguinte, eu vou lhe conceder 3 para as perguntas e 3 para as suas considerações. Eu não sou a promotora, tá? Antes que vocês criem essa expectativa, o promotor de Caraúbas é um e o promotor de Campo Grande é outro, né? Infelizmente, a promotora de Campo Grande faleceu há alguns dias, então ainda está um substituto. O Ministério Público e o IDEMA, e acho que a empresa também, né, se coloca à disposição de vocês. O IDEMA hoje colocou 3 dias para vocês mandarem um e-mail, mas isso não diz que vocês, posteriormente, se virem algum problema no empreendimento, em qualquer outro, podem, gente, entrar em contato. Tem o Disque Denúncia do IDEMA, tem o Disque Denúncia do Ministério Público. A empresa está se colocando aqui, que vocês podem entrar em contato para resolver esses problemas. E hoje a gente não está dizendo que a empresa está implementando, não. Hoje aqui é uma audiência para a gente discutir e a empresa ficar sabendo o posicionamento de vocês, né? Porque são vocês que estão aqui, são vocês que vivem aqui. A empresa vem, faz um estudo, né? É bom o estudo? É. Mas, assim, às vezes o tempo que eles passam aqui não é o tempo das coisas acontecerem. Então, vocês sabem minuciosamente tudo o que acontece no município de vocês. Então, posteriormente, vocês podem dizer, a gente viu que no estudo de vocês não tem uma espécie. E a gente encontrou, aqui tem. Então, esse estudo, ele pode ser revisto, ele pode ser ampliado, ele pode ser, como vai acontecer na comunidade lá de Campo Grande, ele pode ser refeito, né? Isso a gente não está aqui em nenhum momento dizendo que o empreendimento já está se instalando, não. Aqui é um processo, né? O Ministério Público, o IDEMA começa com essa audiência, a gente acompanha todas as audiências que a gente pode acompanhar para dar legitimidade também ao processo de troca, tá? O empreendimento está aqui para desenvolver, o bem é de vocês, né? A gente tem que entender isso, que o bem é nosso, da população, do local, e a empresa quer explorar, né? E essa compensação social, ela é muito importante, né? O Ministério Público teve algumas discussões sobre isso, é uma das coisas que a gente levanta também, porque a população local, ela tem que ter uma compensação, o lugar tem que ter uma compensação local, né? E a população também. Mas vamos lá para os meus questionamentos técnicos. No estudo, eu vi que o empreendimento ele vai se instalar 100% na área prioritária de conservação, né? Ela já é uma área delimitada pelo Ministério do Meio Ambiente, que é uma área prioritária de conservação. Não quer dizer que não possa ser desmatada, mas já há um levantamento que há um processo de desertificação, né? É um questionamento o porquê da escolha de uma área que já está levantada, né, que é de conservação. Esse questionamento, o Ministério Público já fez ao IDEMA em outras audiências, né, porque o Estado, infelizmente, não tem um mapeamento das suas áreas prioritárias de conservação. A gente usa o que o Ministério do Meio Ambiente fez. E nós temos um mapeamento das áreas das renováveis, tanto da eólica quanto da solar. Mas o Estado não tem um mapeamento dizendo assim, aqui pode,
e aqui não pode. E aqui pode, mas pode isso, isso e isso, e não pode aquilo. Está faltando ainda esse mapeamento que vai ajudar tanto a população quanto ao empreendimento. Porque ele não vai gastar dinheiro estudando para uma área que ele não pode se instalar. Então, falta ainda, infelizmente, no Estado, alguns estudos que deem essa ajuda técnica e jurídica, tanto para as comunidades quanto para o empreendedor. Então, é um questionamento meu, sobre essa área prioritária. E vocês colocaram lá que vai ter aumento na arrecadação, Às vezes as pessoas ficam, mas como? Pode vir restaurante para dar subsídio ao empreendimento, pode vir abrir hotel. Isso vai aumentar a arrecadação do município, não necessariamente do município, o meu, mas do município sim. E o empreendimento ele vai pagar imposto, Ele tem uma isenção, mas há um pagamento de imposto, Mas eu também questiono a geração de emprego, São 550, 500 e pouquinhos empregos. Gente, isso é só na fase de instalação, E é um questionamento que eu faço, já fiz em outra audiência, que deveria ter um mecanismo de assegurar que parte desses empregos realmente fosse de munícipes, dos 2 municípios, e não o que a empresa normalmente faz é trazer de um empreendimento para o outro, Vamos dizer, ele está lá na Paraíba, tem 300 pessoas trabalhando lá, ele pega essas 300 e traz para cá, Então, é um questionamento que se a empresa poderia delimitar uma quantidade, a gente não diz 100%, mas uma quantidade no processo de instalação de munícipes de Caraúbas e Campo Grande. Pelo menos nesse processo a gente asseguraria uma renda melhor para o município. Agora, eu não entendi como é que vai acontecer o melhoramento das estradas. Vocês colocam lá como impactos positivos, melhoramento da estrada. Eu queria saber como é que isso vai acontecer, porque até então o que a gente tem visto é o contrário, Porque os carros são muito mais pesados, o fluxo aumenta. Então, eu não entendi como é que vai acontecer esse melhoramento das estradas. Essa reposição florestal que vocês colocam lá como impacto positivo, Ela vai acontecer só na área do empreendimento? Ou vocês vão elencar outras áreas nos 2 municípios que estejam precisando de reposição florestal, para fazer essa reposição como uma compensação ambiental daquela área que você não vai repor, Porque a gente sabe que o empreendimento ele desmata às vezes um pouco mais do que ele precisa, porque precisa logística do caminhão, de entrar, e depois ele repõe essa área que ele não vai usar, Mas aquela área que ele desmatou e que está a placa, ele não vai repor. Então, talvez possa haver uma compensação dessa reposição em outras áreas dos 2 municípios. Realmente se cria um clima naquele ambiente, Há um aumento de temperatura, é inegável, como você falou, era um dos alertas que eu ia fazer, mas até então a gente não tem visto a extrapolação desse microclima do empreendimento para externo, Naquele lugar ali, pertinho da placa, você vai sentir um calor, Mas fora disso a gente não identificou ainda que isso tem influência no clima local, certo? E lá vocês colocam capacitação aos moradores. Como vai acontecer essa capacitação? A empresa vai oferecer essa capacitação? Ou essa capacitação vocês entendem que com a chegada do empreendimento, os moradores, os munícipes vão se capacitar para trabalhar no empreendimento? Então, como é que vai acontecer essa capacitação? Como é que isso vai ser essa divulgação? E essa troca com as comunidades locais mais próximas. E que eu acho interessante, isso é uma opinião pessoal minha, não é do Ministério Público, de uma tradução. Porque aqui o olhar é muito técnico. Vocês falam muito técnico. Eu sou geógrafa, eu entendo.
Então tem que ter, às vezes, um tradutor social, né? Alguém que conheça o técnico, mas tem um linguajar da comunidade que possa dizer assim, vamos dizer, você diz assim, uma bromélia. Aí o cara diz, menina, uma cambira. Entendeu? Tem que ter essa pessoa que faça essa, não necessariamente nesse, mas eu vi que o rapaz aqui fez essa tradução, mas que ela, quando a comunidade, né, como a menina, como é o nome dela? Ilia, né? Falou muito bem. A gente tem que ter essa explicação mais próxima para a comunidade. E eu vi que tem gente de Campo Grande, porque eu ia questionar, não vai ter uma audiência em Campo Grande? Porque o empreendimento está muito mais em Campo Grande do que em Caraúbas, né? Eu acharia interessante ter uma audiência em Campo Grande, já que o empreendimento é muito mais lá do que aqui, né? Mas se a comunidade, né, expressiva for muito mais de lá do que aqui, talvez seja... Mas é um questionamento ao IDEMA para saber se seria possível uma audiência em Campo Grande, porque aí mais pessoas de Campo Grande participariam desta audiência. É isso. Enfim, isso não quero discutir essa questão de audiência pública em Campo Grande com a lógica representante do Ministério Público, porque sempre eu deixo claro, a gente estava até discutindo recentemente aqui, estamos à disposição, pelo que entendemos, existe um momento da audiência pública e, como deixou claro o Josivan, caso essa não atenda aos objetivos, essa pode ser marcada em outro momento, mas quem decide isso não sou eu, não é a empresa. A gente atendeu aos requisitos básicos de convocação aos 2 municípios, por meio das casas legislativas, do executivo. A divulgação foi intensa, acredito que atendeu aos requisitos básicos. Agora, uma outra, isso não me cabe mais discussão. Perfeito. Sim, sim. Perfeito, doutora. Perfeito, doutora. E eu acho que a gente se coloca à pronta disposição de tentar atender isso desde que isso seja, de fato, exigido e esclarecido junto ao IDEMA, e falar INEMA, mas, enfim, INEMA é da Bahia, com o IDEMA, para que a gente se coloque à pronta disposição. Enfim, eu acho que o Josivan pode explicar isso muito melhor do que eu. De fato, as trocas com as comunidades locais, até por um caráter do diálogo e da formação do seu discurso, é tratado normalmente com um sociólogo ou um antropólogo. A gente já está se comprometendo, de fato, a fazer uma outra reunião com a comunidade de Bela Vista e complementar os estudos com características muito mais peculiares das comunidades. Isso será apresentado ao IDEMA em um momento oportuno e também será apresentado aos senhores e às senhoras, mas nesse momento, de fato, e até me coloco nesse momento de dificuldade mesmo, às vezes acaba a gente... Sim, de fato, como a gente diz, é o mínimo, isso não é nenhum... Isso é o mínimo que a gente pode fazer, a gente entendia que, de fato, está nos 2 municípios, o que exige é que a gente tenha audiência. A gente convocou, a gente disponibilizou veículos para trazer de lá, para trazer de Caraúbas, colocamos folders em ambas, e eu citei, né, Câmara de Vereadores, porque a gente chega aos vereadores por serem de comunidades locais e eles acabam conseguindo, de fato, convocar, não, mas sensibilizar melhor seus munícipes e as pessoas que estão ali muito mais próximas dele.